hora que você quiser. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues e nós vamos agora começar um módulo de Direito Administrativo estudando especificamente a Lei 9784 de 99. É a lei que regula o processo administrativo em âmbito federal. Ok, galera? Então tá aí a apresentação, é a Lei 9784 de 99, vai ser o objeto de estudo da nossa aula de agora. Ok? Então vamos fazer aqui uma breve apresentação. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu sou servidor público, concursado, já passei em 6 concursos públicos, trabalho na Procuradoria-Geral do Distrito Federal e sou professor de Direito Administrativo. Então, tá aí os meus contatos, as redes sociais, me siga lá no Instagram, meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que eu respondo. Tá ok, galera? Então vamos começar a nossa Lei 9784 de 99. Então, a Lei 9784 de 99, como eu falei, é a lei que regula o processo administrativo em âmbito da União, em âmbito federal. E, professor, é o seguinte, eu estudo para concurso, mas eu não sou da área do direito. Eu estou fazendo concursos públicos, mas não sou da área do direito. Então, como é que eu vou estudar leis para concurso público? Olha aqui em mim. É o seguinte, galera. Estudar para concurso público na área de direito, especificamente as leis, você tem que seguir uma regrinha, você tem que seguir 4 passos, e eu vou passar para você aqui os 4 passos que você deve seguir. Por quê? Porque as leis, elas não são feitas para a gente entender, elas são feitas para a gente cumprir. Quando o legislador faz a lei lá no Congresso, lá nas casas legislativas, eles fazem a lei para a gente cumprir a lei. Então nós que vamos estudar para concurso, que estamos nos preparando para os certames, para as provas, nós precisamos saber como que isso é cobrado. E eu vou ensinar para você aqui como estuda lei para concurso. Presta atenção. Você precisa de 4 passos. Então, estudo de leis para concursos. Leis para concursos. Concursos. Você vai seguir 4 passos básicos para estudar leis para concurso. O primeiro passo que você vai estudar é, por óbvio, você vai ler a lei. Ou seja, se você quer estudar para concurso, se você quer acertar as questões na hora da prova, você precisa ler a lei. Ler a lei vai te ajudar naquelas questões decoreba, aquelas questões copia e cola, que o examinador pega um trecho da lei, coloca na sua prova e pergunta se está certo ou está errado. Se ele copiar e colar do jeito que está na lei, a questão vai estar certa. Se ele trocar alguma coisa, por exemplo, onde a lei fala não pode, ele fala que pode, a lei vai estar errada. Mas aí não é suficiente para você passar em concurso. Você precisa então ir para o segundo passo. E qual é o segundo passo, professor? O segundo passo é entender as leis. Como assim, professor? Entender as leis. Se eu ler eu não entendi? Não, senhor. Não é bem assim que funciona. A lei, ela não é didática. O legislador, como eu falei, não faz lei para o povo entender, faz lei para o povo cumprir. Então, a lei é cumpra-se a lei. Professor, então entender é interpretar a lei? Também não. Muito cuidado com isso. Entender lei não é interpretar lei. Quem interpreta a lei é o juiz ao caso concreto. Então o juiz, ele analisa um caso que chega para ele, um caso concreto, ele olha a lei, olha o caso, olha a lei, interpreta a lei e aplica ao caso concreto. Então o juiz é quem interpreta a lei. Nós que fazemos prova de concurso, nós temos que entender a lei. Temos que entender o que aquela lei diz, para que aquela lei foi criada. Então esse é o nosso trabalho. E o terceiro passo é conhecer. Conhecer o que, professor? A lei? Não. Conhecer o que diz a doutrina e a jurisprudência. A jurisprudência sobre a lei. Professor, o que é doutrina, o que é jurisprudência? Doutrina, meu caro aluno, minha cara aluna, doutrina é o que os estudiosos da lei dizem sobre aquela lei. Então, eles leem a lei, por exemplo, no direito administrativo, um dos doutrinadores maiores, que tem um dos melhores e mais usados, mais utilizados na hora do examinador fazer a sua questão para a sua prova, é o Eli Lopes Meireles. Mas temos outros doutrinadores também muito utilizados pelos examinadores, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silvia Zanella de Pietro,
Pietro, o José dos Santos Carvalho Filho e outros. Então, o que os doutrinadores fazem? Eles leem a lei, eles entendem a lei, eles não interpretam, porque quem interpreta é o julgador, então eles vão entender a lei e eles vão dar a sua opinião, eles vão emitir a sua opinião sobre aquela lei. Então, eles vão dizer o que eles entenderam daquela lei, como aquela lei deve ser entendida, como aquela lei deve ser compreendida. Então, isso é a doutrina. Então, a doutrina, muitas vezes, é cobrada nas provas de concurso. Então, às vezes, o examinador, ele não vai querer saber se você apenas leu, ele não vai querer se você apenas entendeu, mas ele vai querer saber, na sua prova, pode vir a cobrança se você conhece a doutrina ou a jurisprudência. E jurisprudência, professor, o que é jurisprudência? Jurisprudência são as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, em regra, os tribunais superiores. Então, jurisprudência são decisões reiteradas sobre o mesmo assunto. Ou seja, quando chega um caso concreto e o juiz vai lá e aplica a lei, interpreta e aplica a lei, e dá um entendimento para aquela lei e diz, por exemplo, se é o autor ou se é o réu que tem razão. Quando o juiz faz isso, ele passa por um processo demorado até ele chegar e entregar a jurisdição. Jurisdição é dizer o direito. Mas quando tem vários casos que são idênticos, quando existem vários casos que são iguais, então ele não precisa fazer todo o processo que ele fez, ou seja, ele firma uma jurisprudência e já aplica naquele caso idêntico a decisão a ser tomada. Um exemplo que nós temos muito, eu falei para vocês, eu trabalho na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e um exemplo que nós temos muito lá é o pedido de UTI. Então as pessoas estão precisando de uma vaga na UTI na saúde pública, nos hospitais públicos, e nem sempre tem vagas para todo mundo. Então eles entram com um processo, né, judicial, e o juiz no final diz que realmente a pessoa tem o direito de ter a vaga na UTI, ordena que o Estado arrume uma vaga para ela na UTI, seja no hospital público ou seja no particular, sendo pago às custas do Estado. Então isso já é uma jurisprudência formada. Todo mundo que for lá pedir uma UTI, o juiz ele não vai ficar analisando se a pessoa tem um direito ou não, porque já existe uma jurisprudência dizendo que todo aquele que precisa de uma UTI é obrigação do Estado fornecer. Valeu, galera? Isso é só um exemplo. Então agora, depois que você leu a lei, depois que você entendeu a lei e depois que você conheceu, o último passo vai ser fazer questões. Muitas questões. Então você vai ter que exercitar, você vai ter que fazer muitas questões. E se você reparou nesses 4 passos aqui, 2 deles dependem mais de você do que de mim, que é ler a lei e fazer questões. Isso aqui é mais com você do que de mim. E os outros 2 aqui, aí já entra a parte do professor, fazer você entender a lei e trazer para você o conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Isso aí já é a minha parte. Então nós estamos juntos, meio a meio. Você vai ler a lei, você vai resolver questões e você vai assistir a aula e vai entender a lei e vai conhecer o que diz a doutrina e a jurisprudência. Galera, isso se aplica a todas as leis que você for estudar para concurso público. Não só a nossa lei, objeto de estudo de hoje, mas a todas as leis que você for estudar para concurso público. Beleza, galera? Então vamos continuar aqui no próximo slide e vamos falar agora a diferença entre processo legislativo, processo judicial e processo administrativo. Professor, para que eu preciso saber da diferença entre processo legislativo, processo judicial e processo administrativo? É o seguinte, porque a lei que nós vamos estudar, a Lei 9784 de 99, é a lei que regula o processo administrativo. Então você sabe que nós temos 3 poderes, 3 funções de Estado, que na verdade são chamados vulgarmente de 3 poderes, mas na verdade o poder é um só, mas existem 3 funções de Estado. E nós chamamos isso de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, correto? Isso você já aprende desde o ensino médio, você aprende isso na escola desde o ensino médio, que nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Olha só, galera, a diferença. O processo legislativo, ele é conduzido pelo Poder Legislativo. O processo judicial é conduzido pelo Poder Judiciário. E o processo administrativo, ele é tanto conduzido pelo Poder Executivo, como também ele pode acontecer no Legislativo e no Judiciário, nas suas funções atípicas. Atípicas. Então, os 3 poderes têm função típica e função atípica.
Como assim, professor? O poder executivo, a função típica dele é executar, é administrar. Mas atipicamente ele julga e atipicamente ele também legisla. O poder legislativo, tipicamente, o que que ele faz? Cria leis. Então, ele vai ter a função legiferante, ele vai legislar. Só que, atipicamente, ele também julga. Nós acompanhamos aí o caso, né, na história do Brasil, do julgamento do Senado, né, da ex-presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal, no processo de impeachment. Então, ali era o legislativo atipicamente julgando. E o legislativo também, atipicamente, ele administra. Por exemplo, quando ele vai lançar um edital de concurso público, quando ele vai lançar um edital de licitação para as compras públicas. Então, atipicamente, ele está administrando. Da mesma forma, o judiciário. Também, atipicamente, ele administra. Então, o legislativo e o judiciário só vai aplicar, o legislativo e o judiciário só vai aplicar a lei 9784 quando eles estiverem nas suas funções atípicas, legislando, o legislativo administrando e o judiciário administrando também, atipicamente. Mas então, como a função típica é do Poder Executivo administrar, esse processo administrativo regido por essa lei vai se aplicar mais, vai ser mais evidente, nós vamos ver mais evidentemente sendo aplicada no Poder Executivo. Beleza, galera? Mas olha só, por que que eu botei aqui no slide? Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar aqui. Olha só, por que que eu botei nos slides aqui processo legislativo, processo judicial e processo administrativo? Porque os três poderes, para eles trabalharem, eles precisam chegar a um fim comum, que é o interesse público, que é a prestação de um serviço para o público, o interesse público, a indisponibilidade do interesse público. Então, o processo legislativo é para quê? É para criar leis. Então, o legislativo, perdão, agora na sua função típica, ele precisa criar leis. Então, ele vai criar leis. Para ele criar leis, ele tem que passar por todo um processo legislativo, que é regulado lá na Constituição Federal, no título lá de processo legislativo. Então, o Poder Legislativo, ele vai fazer o seguinte, ele vai começar um processo legislativo com uma proposta de lei, né, um deputado, um senador, uma ação popular, um presidente da República, vai entrar com uma proposta de lei, né, e depois de todo um processo, vai sair o quê? Uma lei. Vai sair uma lei. Isso aqui eu estou falando lei em sentido formal, tá, galera? Nossa aula não é de legislação, de como se faz a lei de processo legislativo, então, só para você entender que no final de um processo legislativo, eu tenho a edição de uma lei, ok? O processo judicial começa com o autor, né, que vai até o judiciário com a sua demanda, com a sua petição. E aí o judiciário, o juiz, o Estado juiz, vendo que essa petição tem todas as suas condições de admissibilidade, vai citar o réu para oferecer defesa. Feito essa triangulação, ou seja, autor, juiz e réu, feita essa triangulação, nós temos o início de um processo judicial. E para que é esse processo judicial? No final desse processo judicial, então eu vou puxar uma setinha aqui para você entender, no final desse processo judicial, no final, nós vamos ter o quê? Uma sentença. Uma sentença. Então, no final do processo judicial, o juiz vai entregar a jurisdição. O que é a jurisdição? Ele vai dizer o direito. Então, nós teremos uma sentença no final do processo judicial. Então, no processo legislativo, professor, no final nós temos uma lei. Correto. É o que se espera, que se elabore uma lei. No processo judicial, temos uma sentença. Sentença ou acórdão, viu, pessoal? Se for um processo judicial que já está correndo em segunda instância, a sentença vai ter o nome de acórdão, mas é a decisão da justiça. Ou seja, você vai entender que vai ser a decisão da justiça, ou sentença ou acórdão. E um processo administrativo, professor? O processo administrativo é quando o administrador público, ao final de todo um processo administrativo, ele toma uma decisão. Uma decisão. Então, para ele tomar uma decisão, ele precisa passar
aquela decisão dele precisa passar por um processo administrativo. E a Lei 9784, a lei que nós vamos estudar, é que vai regulamentar esse processo administrativo, é que vai trazer as normas, as diretrizes, vai dizer o que o administrador pode fazer, o que o administrador não pode fazer. É esta lei que nós estamos estudando que vamos ver isso. Para o processo legislativo, nós temos as regras da Constituição e as regras próprias de cada casa nos seus regimentos internos. Para o processo judicial, por exemplo, um processo judicial, se ele for um processo civil, temos o Código de Processo Civil. Se for um processo criminal, temos o CPP, o Código de Processo Penal. Esses códigos vão trazer as regras para um processo judicial. E para o nosso processo administrativo, nós temos a Lei 9784/99. Beleza, galera? Continuando. Antes da gente continuar, entrar efetivamente no estudo da lei, é necessário que se faça uma diferença entre lei nacional e lei federal. Por quê, professor? Porque às vezes o examinador ele pode te perguntar se a lei que você está estudando é uma lei nacional ou uma lei federal. Então nós sabemos que a República Federativa do Brasil é dividida administrativa e politicamente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? E municípios. Olha só então, pessoal. A União edita leis federais. O Estado, leis estaduais. O DF, leis distritais. E os municípios, por óbvio, leis municipais. A lei municipal, ela vai viger, ela vai ter força, vai ter coercibilidade dentro do município. Ela vai agir dentro do município, assim como a lei distrital dentro do Distrito Federal, as estaduais dentro dos estados, e a União, as leis federais para a União. Ou seja, vai obrigar indistintamente todos aqueles que estão debaixo da competência da União. Mas existe a chamada lei nacional. A lei nacional, só um minutinho aqui, só pegar a borracha aqui. A lei nacional, ela vai ter vigência, ela vai obrigar indistintamente, ela vai agir sobre todos os entes, seja União, Estado, DF e municípios. E a Constituição trouxe somente para a União a competência de editar uma lei nacional. Então, por exemplo, a Lei 8.666, de 93, a Lei de Licitações, é uma lei nacional. Então, ela obriga todos os entes da federação, União, Estados, DF e municípios. Já a lei que nós estamos estudando, a Lei 9784, de 99, é uma lei federal. Ela é editada pela União para regular o processo administrativo no âmbito da União. Professor, e os estados, o DF, os municípios que não tiverem uma lei própria, eles podem usar supletivamente, subsidiariamente, a Lei 9784. Não tem problema. Mas, em regra, a Lei 9784 ela não foi feita para obrigar os estados, DF e municípios, apenas a União. Tranquilo, galera? Então, no nosso próximo vídeo, a gente continua a explicação da Lei 9784. Bons estudos!